A estiagem no Rio de Janeiro também está preocupando autoridades do estado. Por causa da falta de chuvas, a situação hídrica em diversos reservatórios fluminenses é considerada delicada. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Felipe Figueira, direto do Rio. Olá, Felipe, uma boa noite para você. Olá, boa noite, Renata e Gustavo, boa noite a todos. A situação hídrica aqui no estado do Rio de Janeiro é preocupante. Isso porque os maiores sistemas de abastecimento de água estão em estado de alerta por conta da estiagem. A falta de chuvas pode afetar o fornecimento para mais de 11 milhões de pessoas em dezenas de cidades fluminenses. Ontem, o governador Cláudio Castro anunciou medidas para conter a crise hídrica, que, segundo ele, é nacional. A SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, recomendou à população que economize água. Na região metropolitana, o sistema Imunana Laranjal reduziu em 10% a produção diária. O nível do reservatório está 13% mais baixo, o pior em 22 anos. A área atendida pelo sistema abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Ilha de Paquetá, Niterói e Maricá e abastece cerca de 2 milhões de pessoas. Além do Imunana Laranjal, estão em estado de alerta os sistemas de abastecimento de Mangaratiba, Macaé e Acari. E por falar em Acari, as represas do sistema Acari enfrentam a pior estiagem em 6 anos. Atualmente, a captação está reduzida pela metade. Já o reservatório do Guandu, que leva água para 9 milhões de moradores da capital e de cidades da Baixada, está com 67,23% da capacidade. Voltamos aos estúdios da Record News. E olha, para continuar falando sobre a escassez de água, a gente recebe agora o climatologista Carlos Nobre, que é autor de diversos trabalhos acadêmicos sobre as mudanças climáticas. Uma ótima noite, Carlos. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente questionando. A gente está passando por um momento difícil, todos atentos a esses mananciais. A gente está vendo algumas imagens que mostram isso. A previsão é que as chuvas devam vir só a partir da segunda parte de outubro. Mas a pergunta que fica, elas serão suficientes ou a gente de fato tem que ficar alerta? Boa noite. Olha, temos que ficar muito alerta, porque esses eventos extremos, eles não param de aumentar em todo o mundo. Pela primeira vez na história, nós atingimos 1,5 graus mais quente do que antes do aquecimento global, 1850, 1900, e já são 14 meses que a temperatura está no planeta acima de 1,5 graus, desde junho até agosto desse ano. Agosto bateu todos os recordes e todos esses eventos extremos, eles aumentaram em todo o planeta. Então não é uma surpresa que estejamos vendo as maiores ondas de calor mais frequentes, essas secas que estão pegando 60% do Brasil, chuvas super intensas como as que nós tivemos no Rio Grande do Sul em maio, também no Rio Grande do Sul em setembro do ano passado. O ano passado tivemos a maior chuva, 9 horas, 600 milímetros no litoral norte de São Paulo e São Sebastião. Então, isso tudo está acontecendo em todo o mundo. Portanto, agora nós temos que estar preparados, porque esses eventos vão acontecer com uma frequência muito maior do que aconteciam. Então, por exemplo, nós não podemos partir do princípio que daqui a alguns meses tudo volta ao normal. Não. As previsões meteorológicas, elas não são muito precisas para fazer previsões super precisas quanto vai chover no final de outubro, em novembro, em dezembro, mas nós temos que estar preparados que todos esses eventos vão continuar acontecendo cada vez com mais frequência e batendo recordes como aconteceram por muitos anos. Carlos, agora o desmatamento na Amazônia também está diretamente relacionado aí à falta de chuva no país, não é isso? Como que acontece essa relação? Qual que é a importância daquilo que a gente ouve falar dos rios voadores? Sim, a floresta amazônica evoluiu em dezenas e dezenas de milhões de anos
com uma característica muito especial, que ela consegue reciclar a água com muita eficiência. A chuva cai, vai para o solo em toda a Amazônia, ele armazena uma grande quantidade de água, a água desce até 7, 10, 12 metros. Aí depois, durante a estação seca, muitas das árvores têm raízes profundas, elas puxam aquela água. Por exemplo, da floresta amazônica é que ela transpira mais água durante a estação seca do que durante a estação chuvosa. Isso faz a estação seca ser curta, aumenta até a chuva na estação seca, e um outro aspecto muito importante, você já mencionou, é que essa reciclagem faz com que uma grande quantidade do vapor d'água que vem do Oceano Atlântico, transportado para dentro da Amazônia pelos ventos alísios, esse vapor d'água fica sendo reciclado, e aí ele chega no oeste da Amazônia, no sudoeste, sente os Andes, aí ele desce, e a quantidade de vapor d'água que sai da Amazônia todos os é quase igual à vazão do rio Amazonas, é um pouquinho, 10% menor. Isso é qualquer coisa na faixa de 17 bilhões de toneladas de água descem, são chamados rios voadores. Esse vapor d'água é muito importante para chuvas do Cerrado, para chuvas até lá do sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, partes da Argentina, e até 15% do vapor d'água que chega no sudeste vem desses rios voadores. Então, com o desmatamento crescendo, a estação seca já está 4 a 5 semanas mais longa na Amazônia, em todo o sul da Amazônia, em 40 anos. A pastagem que substitui a floresta, ela recicla 1/3, 1/4 só da água durante a estação seca. Então, os rios voadores estão diminuindo, trazem menos vapor d'água para o Cerrado e até para o sul do Brasil, e o que está acontecendo, a estação seca já está aumentando no Cerrado, a chuva já vem diminuindo, a chuva na Amazônia também diminuiu muito na estação seca. Então, esses são todos os fenômenos que, lógico, é uma ligação sinergística entre o aquecimento global, que está fazendo as secas serem muito extremas, como essa que bateu o recorde 2023-24, a maior seca da Amazônia, mas também com o desmatamento. Então, é essa junção do aquecimento global e do desmatamento que traz um gigantesco risco para a Amazônia. Ela está muito próximo do ponto de não retorno. Se a gente continuar com o desmatamento e com o aquecimento global, em 20 a 30 anos, a Amazônia vai perder 50% a 70% da floresta. E, infelizmente, também o Cerrado começa a apresentar riscos de ponto de não retorno. Quer dizer, o Cerrado vai ficar, muito do Cerrado pode até virar, até o final desse século, uma região como a Caatinga, né? um tipo de vegetação completamente diferente do Cerrado. Tanto é que a Caatinga já estendeu 200 mil quilômetros lá do Nordeste, entrando no oeste da Bahia, Piauí e Maranhão. Então, esse é um enorme risco que esses biomas brasileiros têm. Situação extremamente preocupante essa. Nós conversamos com o climatologista Carlos Nobre. Obrigada pela sua presença. Até uma próxima.